E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast Voe Mais. É isso. Estamos com uma nova roupagem, uma nova identidade. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Por que pode voar? Porque eu acredito que você pode voar para frente, para o alto, para onde você quiser, mas de verdade que você voe. E estamos de volta com mais um podcast Voe Alto, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida. E hoje estou com o meu convidado, um amigo, um cara assim que a gente segue há muitos anos, um cara que contribuiu muito e de verdade contribuiu demais para a minha evolução. Um pouco do que eu entendo, um pouco do que eu sei, um pouco do que eu faço tem muito a ver com esse cara, porque foi onde eu sentei e tive o prazer e o privilégio de poder tirar 4 dias de ensinamento e hoje eu vejo o resultado disso. Mike, seja muito bem-vindo, cara, ao Pode Voar. Fale um pouco, dá suas primeiras palavras, ali está a sua câmera. Bom, Robson, primeiramente eu quero agradecer pelo convite e fico muito feliz em saber que em 2016, 2017 nós tivemos a oportunidade de nos conhecer e que o que você aprendeu fez uma diferença na sua vida e fez com que você voasse bem mais alto. Verdade. Ao nível de poder ensinar outras pessoas a como elas podem começar a voar. Que legal. E o Pode Voar é isso, é um lugar onde a gente conversa sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre transformação e nada melhor do que trazer pessoas que realmente têm know-how para falar isso. Sem aquele oba-oba que você vê na internet, mas pessoas que de verdade vivem isso na sua veia, que realmente tem case. E eu sou esse case de transformação a partir daquilo que você compartilhou dos seus ensinamentos, daquilo que você aprendeu, aquilo que você realmente debruça para poder absorver o melhor. Cara, tô muito feliz. Tanto tempo querendo ter esse espaço com você, graças a Deus a nossa agenda se encontrou e estamos aqui. Me fala um pouco quem é o Mike, de onde vem o Mike, o que realmente o Mike tem feito, o que o Mike tem contribuído para a sociedade. Bom, vamos voltar ao tempo. Né? É sempre bom falar isso, vamos contar uma história. O cérebro, a mente já entra naquele molde de esperar algo interessante. Eu acredito que tudo começou aos 18 para 19 anos, quando eu abri pela primeira vez um livro de programação neurolinguística de Anthony Robbins. E ao ler o livro, eu percebi algo muito importante, que eu me comunicava comigo mesmo, Robson. E aquilo era importante naquela época, porque eu tinha 17, 18 anos, morava nos Estados Unidos, e eu tinha a ira de um jovem, né? Muito hormônio, muita vontade, e simplesmente não tinha treinamento. Conforme eu fui lendo o livro, eu fui identificando que eu tinha uma comunicação interna, eu conversava comigo mesmo, e a maneira que eu conversava comigo mesmo, ela determinava os resultados que eu tinha. E eu continuei estudando, continuei lendo, continuei me aprimorando. Todos os livros que o Anthony Robbins fazia menção na época, eu estudei. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui entrando num estágio onde que eu já conseguia apoiar as outras pessoas. Foi nesse momento que eu fiz a minha transição dos Estados Unidos para o Brasil. Rapidamente comecei a trabalhar numa escola de idiomas, porque meu foco sempre foi dar aula, alguma coisa, sempre me traz de volta para a sala de aula. Mesmo esse sabático que eu tirei agora para eu me aperfeiçoar. Comecei a trabalhar numa escola como professor de inglês, rapidamente me tornei coordenador, usando essas técnicas, uma escola de inglês virou 3, depois virou uma regional. Porém, conforme você estuda, os desafios vão ficando maiores ou você vai se desafiando mais. Percebi que uma escola de idiomas já não estava atendendo mais a minha demanda, apesar de adorar dar aula para jovens. Okay? Foi nessa época que, fazendo cursos, eu identifiquei uma escola que estava ensinando programação neurolinguística, coaching, outras técnicas de alta performance. Durante um curso, eu conheci uma dessas pessoas e aí eu fiz a minha transição de São Paulo, de Minas para São Paulo, onde que eu comecei a trabalhar como vendedor, algo que eu amo, dentro dessa empresa. Por quê? Porque era uma empresa embrionária, era uma empresa pequena. Não tinha demanda para 2 treinadores ainda. E aí eu comecei trabalhando com vendas, atendendo o telefone, apoiando as pessoas junto comigo, os vendedores. Com isso, a demanda da empresa aumentou e aí eu comecei a dar aula de programação neurolinguística. E foi um sucesso, né? Os alunos aprendem rápido, os alunos conseguem rapidamente mensurar o resultado. É nítido que os resultados eles se expandem à vida pessoal, profissional das pessoas. E aí, nesse momento, acontece o quê? Uma demanda de coaching surge no mercado. Não o coaching que a gente acredita hoje, que são as atividades circenses,
que é mais mesmo para motivar a pessoa do que realmente preparar a pessoa para utilizar as técnicas consigo mesmo e com outras pessoas. Então, no início, o coaching era algo muito sério, tanto que você chegou a pegar essa parte, tá? E aí, a demanda altíssima de coach, e eu já dando aula de programação neurolinguística, foi quando eu fiz a transição da programação neurolinguística para o coach. E aí foram 10 lindos anos dando aula de coach no Brasil todo. Cheguei a dar 52 treinamentos em um ano. Fora os clientes que eu atendia durante a semana, fora a assistência que eu dava ao departamento de vendas dentro da empresa. E atendi jogadores de futebol da seleção, lutadores profissionais de jiu-jitsu, golfistas, atores, modelos. O que você pode imaginar, eu atendia usando o quê? Programação neurolinguística para aqueles que não estavam bem, que é o que a gente chama de corretiva ou remediativa. Às vezes, mais que a pessoa treine, Robson, às vezes, mais que a técnica esteja afiada, há algo que impede a pessoa de acreditar nela mesma e colocar em prática o que ela sabe. Então, nesses casos, principalmente com esses atletas, eu usava programação neurolinguística inicialmente, depois eu te explico em detalhes. E quando ele conseguia superar essa limitação, aí nós iríamos para a parte de otimização, que é o coaching, que é o processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de metas, acessando e desenvolvendo seus próprios recursos internos. Só que você tem que estar pronto para o coaching, e muitas pessoas não estão prontas. Por isso que um treinamento de programação neurolinguística, eu vou usar até uma palavra impactante, chega a fazer milagres. Pessoas com traumas, medos, pânicos, fobias, quase uma vida toda, 2, 3 conversas, a pessoa descobre o que ela está fazendo para que ela mantenha aquilo que já não serve mais, que já fez o que tinha que ser feito, mas tem que manter a aprendizagem. E aí o coaching foi às alturas. O coaching voou muito alto. A pessoa está tão acostumada a fazer aquilo todos, a seguir o mesmo caminho, casa e trabalho, e às vezes é a mesma rua, vou usar essa expressão para ficar mais simples, que ela acaba esquecendo que há outras alternativas. Né? E aí o coach faz ela encontrar outras alternativas. Tem um filme, eu lembro desse filme, acho que é A Vila, se eu não estou enganado. As pessoas, elas são criadas fora da sociedade porque um grupo inicial, eles foram maltratados na época deles, num grande centro, então eles construíram a vila. Eles cercou a vila com muitas árvores e vivia aquele aglomeradozinho de pessoas, e aí foram crescendo, vieram os mais jovens, e os jovens acho que são aventureiros, e todas as vezes que alguém tentava sair da vila, eu acho que o nome era esse, para ir para a cidade ou descobrir o mundo que eles não conheciam, passava por dentro de uma floresta. E lá os antigos se vestiam de lobos, de monstros e espancavam quem tentavam passar. O que ficava embutido na cabeça de quem tentava sair? Não vou passar pela floresta porque tem um monstro e aquele monstro vai me pegar. Virou uma crença que era verdadeiro para eles. Até que um dia alguém consegue sair, a crença acaba. E o coach é mais ou menos isso. Mostra que há outros caminhos, outras possibilidades para você realmente alcançar novos resultados. Só que foi banalizado. Sim. Infelizmente foi banalizado. Eu costumo dizer que virou moda, né? O coach é alguém que não consegue chegar, ensinar você a chegar. Só que tem pessoas que realmente são transformadas. E eu sou reflexo disso. Como meus resultados mudaram, a minha persona mudou a partir de que eu entendi que aquelas ferramentas era para poder me mostrar que eu poderia voar mais, que eu poderia fazer algo diferente. Mas desde que eu colocasse em prática, repetisse, treinasse. E a frase que eu aprendi com você, a repetição é a mãe da excelência. Isso mesmo, Robson, isso mesmo. E o que acontece agora? Eu vou continuar a trajetória até os dias atuais e aí depois a gente volta para abordar esses temas. E foram 10, 12 anos de desenvolvimento, dando aula de coaching, leader coach, que é uma abordagem mais para liderança dentro da empresa, quando o gestor tem que ser gestor, quando ele tem que ser líder, quando ele tem que ser coach, qual é o papel e qual é a situação que ele tem que se ajustar para ter melhores resultados. O curso de coaching executivo, que já é um pouco mais avançado, que ao invés de desenvolver alguns comportamentos, você desenvolve uma competência, que é um conjunto de comportamentos que faz com que você lide com situações mais complexas. Depois nós chegamos no nível de Master Coach, onde a integração toda e a filosofia do coaching, entre outros cursos de DISC, que é os perfis comportamentais, tudo. Aí chegou essa época que você já até falou que aconteceu a banalização do coaching. Já retornamos a esse assunto.
E aí eu decidi tirar um sabático. Decidi tirar um sabático da sala de aula e durante esse sabático me aperfeiçoar. Tá? Fazer mais uma faculdade, fazer vários pós, MBA, mestrado, justamente para futuramente, ao retornar para a sala de aula, eu tenha mais fatos e evidências de como o sistema funciona. E foi dentro desse período de tempo que minha esposa e eu, nós decidimos a trabalhar mais com as nossas clínicas geriátricas. E aí eu coloquei todo esse conhecimento nas clínicas. As clínicas cresceram, hoje nós temos ótimos resultados. Nós trabalhamos com idosos com idade avançada, acima de 80, 85 anos, que são totalmente dependentes de cuidados na área da saúde, cognitivamente e fisicamente, que a família mais que ame, mais que dê carinho, não tem o recurso e a habilidade para tomar cuidado. Então eu sempre falo para o familiar, você fez o melhor que você pôde fazer até agora. Deixe com profissionais, mas continue indo visitar e dar carinho e amor. Isso. E esse é o trabalho que nós fazemos. E aí, agora, chegando ao final do meu sabático, eu fundei a Psyched, que é uma empresa que faz parte de um grupo de empresas onde traz treinamentos de alta performance. E também fundador da Academia Internacional de Programação Neurolinguística, onde nós vamos trazer esses cursos com formato presencial, tá? Justamente para a gente validar o quê? A transformação do aluno. Que ele saiba usar isso com ele mesmo através da comunicação intrapessoal. É algo que eu sempre gosto de dizer, Robson, e eu vou falar para os nossos ouvintes aqui. Eu sei que você fala consigo mesmo. Todo mundo fala consigo mesmo, tá? Se você acredita que você é um super-homem ou uma mulher maravilha, eu estou aqui para te dizer, não, você não é. Todo mundo conversa consigo mesmo. Isso se chama comunicação intrapessoal. Isso se chama subjetividade, tá? Agora, você não está surpreso porque eu disse isso, porque você já sabe que você conversa consigo mesmo. A minha pergunta que eu tenho para você é, o que você tem dito para você e o que você pode dizer para você começar a voar? Essa é a diferença de alguém que voa e voa muito alto para alguém que ainda está pensando em voar. É o que você diz para você mesmo. Então, Robson, é aí que a Psyche entra, que é mente e corpo alinhado a um propósito. Isso aí já acaba com os cursos online, infelizmente. Sim. Isso não é uma receita de bolo. Isso é um curso altamente didático que você tem que passar pelas 3 posições perceptuais, que é um treinador dando aula, fazendo demonstração, aplicando em alguém e recebendo, para você introjetar e depois poder trazer isso para o seu mundo conversando com o professor. Não esses cursos online que ficam oferecendo receitas de bolo, fala que vão te dar mentoria depois e não dão. Você não tem como se expor dentro do processo, tá? Então, a Psyche entra com essa proposta, principalmente trabalhando com atletas executivos de alta performance. A Academia Internacional de Programação Neurolinguística vem para começar o movimento de ensinar a pessoa essas habilidades e depois nós temos aí outras relações de cursos. Então, é o que a gente chega hoje, atualmente. Nossa, tem uma bagagem, assim, extraordinária, o tanto conteúdo, e para pessoas que vão a esse curso, já tem aqui um brief do que vai receber. E eu sou testemunha disso, porque quando eu fiz o curso com você, teve experiência, você aplicou a ferramenta, toda a ferramenta que era apresentada era aplicada na sala de aula, coisa que realmente no online não dá. Sim. Lembra como eu começava minhas aulas? Se você veio aqui para andar em brasas, andar no fogo, quebrar madeira com a mão, ficar sentado em círculo dançando kumbaya, não é o curso. Vai para outro lugar, porque aqui é um curso altamente didático, preparatório e técnico, onde que no final do curso eu vou mostrar para você que a motivação ela não é externa, ela é interna. E a pessoa que consegue juntar a motivação interna com a externa, esse voa bem mais alto. Então esse é o foco. Igual eu falei para você, eu não estou aqui antagonizando, nem inferiorizando os cursos online. Mas a pessoa que tenta ensinar comportamento através de um curso online, ou ela acredita tanto no que ela faz, que ela não tem discernimento que o que ela está fazendo realmente funciona, ou ela só está com interesse, que é o financeiro, tá? Que é o que eu vejo com a maioria das pessoas. Sim. Então, está na hora de voltar para o mercado, depois desses 7 anos de sabático, me aperfeiçoando, porque o que eu tenho para o mercado de programação neurolinguística, de coaching e de hipnoterapia, que a gente pode conversar em outro momento, porque aí a conversa é mais profunda, tá? É a minha gratidão.
Então, a minha gratidão por essas técnicas que mudaram a minha vida, que melhoraram a minha vida, que hoje eu estou muito satisfeito com a minha vida, eu retorno ao mercado trazendo a essência. Tá? E sim, se a tecnologia estiver ao nível da gente conseguir casar ambos, ótimo, mas ainda não é o momento. Esse momento da IA, da tecnologia, e eu converso muito com a minha esposa sobre isso, ela vai te dar conteúdos, ela vai te dar informação. Só que o feeling não vai, por exemplo, você pode perguntar lá, ela vai te responder o que você tem que fazer, mas tem coisa que você vai fazer antes. Primeiro você tem que quebrar algumas crenças. Primeiro você tem que entender realmente quem é você. E ela não vai dizer quem é você. Quem é o Mike? Quem é o Robson hoje? Quem é o Mike hoje? Cara, nós somos o resultado de anos. No meu caso, 42 anos de vida aplicada, erros e acertos, né? E procurando melhorar a cada dia. Ela não, ela vai dizer, você precisa fazer essas 3 de vendas, que a gente vai entrar daqui a pouco, como se tornar um vendedor de excelência. Ela vai te dar o passo a passo lá, ela vai te entregar o passo a passo. Agora, você está pronto, a sua mente está condicionada a fazer aquilo, você realmente, seu físico tá disponível para aquilo, você tá a fim de encarar alguns nãos na vida, e a gente falou um pouco que você pode falar também sobre rejeições, que você dá outro nome. Você tá pronto a encarar os nãos que você pode se sentir rejeitado, que o jogo não é esse? Ou seja, ela não vai dizer isso para você. Então, estar numa sala de aula, estar de frente a um técnico, a uma pessoa que vai pegar na sua mão e vai te conduzir no seu tempo, faz toda a diferença. Sim. E o que eu quero ver? Quando eu estou conversando com a minha esposa, com meus amigos, e aí eles vêm falar de pessoas que seguem no Instagram, ver no YouTube, eu falo, eu não acredito em nada até que eu vive com essa pessoa no mínimo uma semana. Eu sei o que essa pessoa está fazendo, ela está usando técnicas porque ela sabe o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas querem ver. Eu quero estar com essa pessoa o tempo suficiente para ver a congruência dela. Isso. Em relação ao que ela está mostrando na sala de aula e o que ela vive. No seu caso, Ironman, a gente está falando de algo altamente complexo. Não é qualquer um que vai fazer isso. Tanto se você comparar o número de participantes do Ironman com outras atividades esportivas, você vê que a comparação é discrepante. Ironman, só alguns têm esse mindset que eu vou fazer, é difícil, eu vou melhorar e eu quero isso para mim. Então é isso que eu falo para você. Essas pessoas ficam na frente fazendo esses cursos online. Só que se você fizer uma breve, não precisa nem ser complexa, né? Se você fizer uma breve avaliação da vida da pessoa, você pega inúmeras incongruências. Por quê? Quando você é treinado, você consegue ver congruência na fala da pessoa. Desde o peso da pessoa, o olhar da pessoa, o que ela faz. E uma checagem rapidamente no Google, né? Você consegue até ver como está a vida dessa pessoa. Então, eu não acredito. Não, eu tô rindo porque eu já vi cara dar curso de coach, por exemplo, e tá muito fora do peso. Sim. Ô, Brito, o que você tem a ver com isso? Falei, tudo. Sim. O que isso tem a ver? Tudo, Sim. Ele é um cara que estuda, no mínimo, a roda da vida. Sim, agora, vem cá. Algo que eu sempre gosto, Robson, é de não tirar conclusões precipitadas. Sim. A pessoa está acima do peso, a minha primeira pergunta é, qual é o motivo? Qual é o motivo? Porque há pessoas que têm problemas de saúde. Tudo bem. Você entendeu? Há pessoas, infelizmente, que estão tomando medicação. Sim. Entendeu? Tem pessoas que realmente, para elas conseguirem ter um peso que a gente chama de peso ideal, é muito difícil, mas a gente está falando de minoria. Sim. Então, antes eu gosto de fazer uma checagem, né? Sempre eu faço a pergunta, qual é o motivo? Por exemplo, no meu caso, lembra que você me convidou antes? Sim. Eu tive uma fratura. Em 2022. Eu tive uma fratura do quadríceps. Eu peguei e falei, eu vou aproveitar essa fratura para eu me permitir a comer o que eu quero. Rapidinho, porque já tenho uma estrutura. Rapidinho eu ganhei 10, 15 quilos. Rápido. Agora eu falei assim, mas espera aí, o joelho já está melhor, eu posso voltar às minhas atividades? Ok, deixa eu fazer o ajuste. Tá? Mas a gente vê isso mesmo, você está falando, muita incongruência. Porque você vai ensinar pessoas a andar em alta performance. Sim. Você vai orientar, vai educar pessoas a ser extraordinária, Sim. porque essa era a proposta. Só que, cara, o que é ser uma pessoa extraordinária? São 4 áreas que divididas em 12 na vida. O que está faltando? Eu sei que não dá para ser 10 em tudo. Não dá. E nem tem que ser. Ótimo que você entrou aí.
E as pessoas que vendem que a roda da vida tem que ser perfeita? Então, cara, essa pessoa fala, desce do palco, meu irmão. Você não tem o mínimo de discernimento, de isso. silogismo, reducionismo, perda e ganha, gestão de tempo. Não existe uma roda da vida perfeita, igual você falou. A roda da vida, ela oscila de acordo com a idade, de acordo com o momento, de acordo com a expectativa. Então, não dá para ser 100% nos 4. Não vai ser. Mas você também não pode ser abaixo da média. Porque você tem que ser o espelho para outra pessoa. E agora, falando isso, tem uma frase muito impactante que é: evite conhecer os seus heróis. Por quê? A maioria não são heróis. São meras pessoas se fazendo de heróis. E é o que eu falo para você hoje nas redes sociais, nos cursos online. Tá? E a pessoa, ela sabe disso tanto que ela não tem nem coragem de se expor ao palco na frente dos alunos, na frente da plateia, tá? E principalmente por um longo período de tempo. Por isso que eu adoro curso de formato 8 dias intensivo. Ou em 2 módulos. Porque o aluno fica com você horas o suficiente para falar a congruência. E quando ele vê que há congruência, quando ele realmente acredita que o que você está mostrando é o que você faz, é aí que a aprendizagem se consolida, porque ele acredita que é possível. E ele molda. Ele molda. Fala, cara, eu tenho que pelo menos tentar fazer desse jeito aí. Meu comportamento tem que chegar pelo menos perto daquilo ali. Sim. Olha como é que o cara é assertivo no horário. Olha como é que o cara é assertivo na explicação. Olha como o cara quer realmente que a gente fica debruçado no que ele está explicando. Sim. Ou andando para ver se realmente... Uma aula, 2, você até consegue. Passou disso, você já cansa. Sim. E é isso. E vendas? Falamos de curso, Sim. tem que vender esses cursos. Sim. Como é que você trabalha com a área de vendas? A parte de vendas, Robson, em si, a gente está trabalhando mais com foco em company no momento, tá? Então as empresas entram em contato, nós fazemos o levantamento do que a empresa precisa, sim, qual é a real necessidade da empresa, nós vamos até a empresa para validar o que ela disse e a gente cria um treinamento customizado para a empresa. Hoje eu estou fazendo um treinamento numa escola com um programa que chama Next Gen Leaders, onde nós estamos treinando alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Com essas técnicas super avançadas para eles terem melhores resultados na vida acadêmica deles, na vida pessoal e a escola mostrar que tem um diferencial entre a concorrência. Agora, esse é um curso que você realmente, as técnicas de vendas para você vender o curso não são muito necessárias por conta da demanda. O grande desafio, Robson, qual é? Você na sala de aula, 80 horas vendendo para aquele aluno todos os dias a mesma coisa e que não seja palpável. Então a venda em cursos de alta performance, na minha opinião, não é o cliente chegar até você. É você realmente entregar um produto de alta qualidade, que é o que nós fazemos. Tá? Então esse é o foco nesse momento. Agora as vendas em si, se você for ver do aspecto das minhas empresas, das empresas na área de saúde, qualquer outras, eu acredito que 3 fundamentos, eles começam a abrir a visão das pessoas. Primeiro, você tem que ter conhecimento comportamental, porque você está lidando com um monte de pessoas diferentes. Então, quanto mais você conhecer sobre as pessoas, mais rapidamente você vai identificar o que realmente atende à necessidade daquela pessoa e você personaliza ela. Tem que conhecer muito bem o produto. Tá? Porque quanto mais você conhecer o produto, mais confiança você vai passar e a imagem da sua empresa tem que estar muito bem preservada. Porque não adianta ter competência comportamental, conhecer bem do seu produto e a imagem da sua empresa está arranhada. Então, quando esses 3 eles se alinham, a pessoa consegue ter resultados. Agora eu vou voltar rapidamente no que você falou anteriormente, tá? Em relação a isso que nós estamos falando e a pessoa colocar em prática. O que nós estamos conversando aqui, somente pessoas que estão num nível voando mais alto em vendas vão conseguir colocar em prática, porque isso aqui já é mais avançado. Né? E aí entra a neurociência para nos explicar. Nós temos 3 tipos de cérebros. O cérebro reptiliano, que é o cérebro lagarto, né? Ou você luta ou você foge, que é totalmente limitado, baseado em impulsão. Nós temos o cérebro límbico, que também é conhecido como cérebro mamífero, que já está mais na parte das emoções, dos relacionamentos com outras pessoas. E hoje nós temos o cérebro que é o neocórtex. É o cérebro mais avançado que ele nos ajuda a pensar no futuro, a estabelecer estratégias para o futuro. Então eu costumo dizer que quem não conhece nada de vendas ainda está no cérebro reptiliano. Tá? Ele luta ou ele foge durante uma venda.
E ele vai vender por impulsão e, na verdade, ele não está vendendo, né? Ele está tirando um pedido, a pessoa já quer comprar. Então, o esforço dele é o mínimo. Depois, o cérebro mamífero, a pessoa já conhece as emoções. Ela já tem um relacionamento com as pessoas. Então, ela vende para atender a demanda dela de emoções e da outra pessoa e também porque ela gosta de estar com as outras pessoas. O neocórtex, ele já vende já pensando estrategicamente como a venda vai funcionar. Então ele faz um mapeamento de quem é o público, de quem é a empresa, diagnóstico, perfil. Por exemplo, qual a idade da pessoa? Dependendo da idade da pessoa, de acordo com Maslow, ela tem uma necessidade diferente. Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma vender da maneira que a gente acredita para todo mundo, quando não é assim. Então você tem que entender esse processo. Agora, voltando. Existe dentro do nosso cérebro uma parte que se chama cerebelo. Então tem os lobos, né? Lobo pré-frontal, parietal, occipital, temporal. E cada parte do nosso cérebro ela é responsável por algo específico e contém informações específicas. Mas o mais interessante é o cerebelo. O cerebelo é onde toda a inteligência motora fica gravada. Então, para que a pessoa consiga vender, para que ela saiba se ajustar durante uma venda, para que ela tenha resultados, ela tem que ter repetido o número de horas suficiente para que o cerebelo seja acessado e ela consiga personalizar aquela venda. Isso já foi dito algumas vezes, que é uma prática de 10 mil horas, né? 10 não, mil que horas. A galera maqueia um pouco, fala para ficar um pouco simples, mas fala que é 10 mil horas. Aí cita alguns grandes atletas que repetiam o movimento, o Oscar, por exemplo, o Cestinha, o Michael Jordan, enfim. Mas eu não sei se eu colocaria eles na faixa de 25 mil horas. É outro nível. Um pouco mais. Né? Porque é assim, né? Os estudos comprovam que a gente tem o incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. Por quê? Porque você é burro? Jamais. Porque você é ignorante? Jamais. Porque a sua vida não tinha te levado até essa área. Não havia necessidade de saber. É a pessoa que cai de paraquedas na venda. É o cara que começa pela necessidade. Vou vender para comprar o pão. Isso. Só que aí o que acontece? Ele usa a palavra medo. Eu tenho medo de vender. Quando na verdade ele não tem medo de vender. Ele não sabe vender. Então ele mascara isso com a palavra medo. Tá? Só que se ele foi contratado, se ele caiu nesse local de paraquedas, ele está atendendo pessoas que não precisam ter muita técnica para vender, concorda? Sim. Porque senão ele não vai conseguir vender, ele não passa nem no processo seletivo. Dependendo da empresa, não vai não. Ele não tem nem vantagem competitiva. Na hora que olha o currículo, ele já é descartado. Tá? Então essa pessoa, ela simplesmente é incompetente, ela não sabe que não sabe e vai usar o medo clássico para tudo. Quando o medo é diferente de falta de conhecimento. Tá? A pessoa, quando ela tem o conhecimento e ela tem o medo, aí a gente volta para o que a gente falou no início. Pode ter um trauma, um pânico, uma limitação que a gente precisa fazer com que a pessoa pense diferente. Tá? Aí você trouxe o exemplo da vila, que na filosofia, eu sou filósofo, na filosofia a gente fala que é o mito da caverna do Platão. Tá? E aí quando perguntam para o filósofo, o que você faz? Quem você é? Eu sou a pessoa que saiu da caverna, fui aprender o que estava lá fora e trouxe para você pensar. Então a vila é um filme baseado no mito da caverna de Platão, tá? Aí a gente volta pro segundo, que é o incompetência consciente. Agora você sabe que você não sabe vender. Você está vendendo, mas você sabe que você não sabe. Você sabe que está indo pela sorte, tá? Você está percebendo, eu não estou vendendo a pessoa que está comprando, que é o que a maioria das vezes acontece, tá? E nesse nível você aprende muito rápido, porque você aprende detalhes. Olha a linguagem não verbal, diga um bom dia, chame a pessoa pelo nome dela, tá? Não venda o que a pessoa quer. Apresente para ela a emoção e sensação que ela vai ter ao comprar isso. Aí a pessoa começa, meu Deus, eu nunca tinha parado para perceber isso. E ela olha o vendedor com mais experiência e fala, ele está fazendo, tá? E aí vender é mostrar ao cliente que ele precisa de algo que nem ele sabia que precisaria. Isso, tá? Palavras de Steve Jobs, tá? Se eu esperasse as pessoas me dizerem o que elas queriam, eu nunca teria inventado nada. Você entendeu? É isso. E aí eu falo algo que é muito impactante, muitas pessoas falam assim, eu não concordo. Você não vai comprar o que você quer. Você vai comprar o que o vendedor quer te vender. E se esse vendedor tiver uma boa índole, ele vai te vender algo muito melhor que você esperava. Agora, se ele tiver mau índole, ele vai te empurrar o estoque e às vezes a culpa não é dele, é do gestor ou alguém que está dando ordem porque o trabalho dele, entendeu, está na reta. Então,
Vendas é maravilhoso. Minha esposa às vezes fala assim, cara, você comprou algo que você nem precisava comprar aquilo, porque se comprou, ou porque se levou um a mais. Eu falo, cara, porque eu fiquei apaixonado pelo atendimento. Sim, sim. Eu fiquei apaixonado pelo atendimento. O cara me atendeu super bem, o cara me mostrou algo que eu não vi naquele produto. Eu fiquei encantado com a venda do cara. E como eu gosto de estudar sobre isso, e eu falo muito sobre isso, eu admiro o cara que faz o negócio com maestria. Sim, sim. Não é aquele que quer empurrar de qualquer jeito ou só tá ali querendo vender para poder... Aí você fica assim, cara, eu vou dar atenção a esse cara. Sim, é perceptível. Por isso que eu falo que vendas está totalmente voltado ao comportamento humano. É fenomenal a saber vender corretamente. Eu costumo dizer, Robson, que eu tenho que vender para mim mesmo todos os dias que eu acordo, que eu vou fazer. Todo dia que eu abro os olhos, eu vendo para mim que eu vou ter um ótimo dia. Eu vendo para Deus que eu estou fazendo a minha missão aqui. E toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu estou vendendo para mim o que eu vou ganhar fazendo isso, o que isso vai melhorar na minha vida, como que isso vai melhorar a vida das pessoas próximas de mim. E o que eu vou poder fazer no futuro para apoiar ainda mais pessoas que eu ainda não tenho acesso. Então, todo dia que a gente acorda, a gente vende para nós mesmos, o motivo da gente acordar. E todos os dias que a gente vai dormir, a gente valida se a gente comprou o que a gente estabeleceu, né? Foi bom que fizemos hoje. Então você pode ver quando você vai comer algo, tá? Você vai vender para você. Se você está numa dieta, se você está se preparando para o Ironman, você vai ter que ter técnicas mais avançadas para vender, que você não pode comer aquilo, você deve comer aquilo, né? Agora, depende aonde você está, você simplesmente vende o quê? O sabor. Ah, eu vou comer isso porque é saboroso, eu vou comer isso porque eu gosto, eu vou comer isso porque isso me lembra. Então, isso tudo é venda. A gente falou sobre o primeiro aspecto, sobre aquele cara que caiu de paraquedas, que é o primeiro passo. O segundo é o incompetência consciente. É aquele que está vendendo e agora ele tem certeza que ele não sabe. O primeiro não sabia que não sabia. O segundo, ele sabe que ele não sabe. E ali ele tem que correr, porque ele precisa se desenvolver, porque... Se ele está numa empresa que não tem metas, não tem acompanhamentos de metas, não tem avaliação de performance, ele não está numa boa empresa. E durante meus cursos de venda, as pessoas vêm conversar comigo que elas não estão satisfeitas com o resultado delas em relação à venda. Eu falo assim, venda algo mais caro e melhor. Se você está vendendo algo que não te dá o resultado que você quer, por que você não vende algo maior? Ah, você, porque você não vende algo maior? Porque você vai ter que se especializar, você vai ter que estudar mais. Então, o que a gente vai fazer? Agora, voltando. Aí a gente tem o terceiro nível, que é o competência consciente. Isso. Já é o nível que a pessoa, tá? Ela sabe que ela sabe. Só que nesse nível, ela ainda precisa se preparar. Ela ainda precisa ficar atenta do que ela tem que fazer, tá? Aí nós chegamos no quarto nível. Qual é o nível? É o nível do competência consciente. É o que eu vejo na maioria dos vendedores. Por conta deles terem tido o estímulo do meio. Na maioria dos vendedores que estão na alta, né? Sim, sim. Por quê? Por eles ter tido ótimos modelos, por eles ter tido o recurso, ou por eles ter sido ambiciosos, eles foram expostos a um ambiente repleto de recursos que eles se tornaram ótimos vendedores. Então eles não precisam pensar em vender. Isso acontece automaticamente, até que você chegue e fale, me ensina como vender? A pessoa trava e volta para o nível 1, porque ela nunca ensinou a vender. E o que a gente tem são muitas pessoas que não vendem, não sabem vender, querendo dar aula de como vender. Não, tem muito. E fica nítido que essa pessoa ela não está usando. E aí você vai ver, essa pessoa não tem formação acadêmica, não tem pós, não tem MBA, não tem um mestrado, não tem uma especialização. Tá? Quando você vê, por exemplo, assim, na área da saúde, eu recebo com frequência um e-mail de uma pessoa que quer treinar clínicas a crescerem e ele não tem clínica. E aí eu fui fazer uma pesquisa e ele tinha clínica, ele perdeu as clínicas dele. Eu falei, será que essas pessoas não têm discernimento? Que se essa pessoa não conseguiu nem manter as clínicas dele, fazer as clínicas dele crescer, ele não deveria estar dando aula disso? Mas pegam o quê? Os desinformados. Não, e eu estou desenvolvendo um curso sobre isso, no caso, focado na área de produção veicular. E aí a gente acaba vendo muita coisa na internet. E aí eu vejo alguns caras querendo ensinar outros a venderem, que não sei o quê. Eu pergunto, quem conhece? Cara, você conhece esse cara? Tá doido, Brito. Esse cara não vende nada. Esse cara era não sei o que aqui na empresa. Ué, mas ele tá ensinando as pessoas agora, porque para ele é mais fácil ele falar aquilo que ele leu do que ele colocar em prática aquilo que ele leu. Sim. Cara, eu venho de uma formação, eu venho do mercado há 13 anos e eu, inclusive, botei uma foto no meu status, no meu story essa semana.
onde eu ensinando pessoas, treinando pessoas, e eu agora, depois de 13 anos, fazendo a mesma coisa. Só que eu não só treino pessoas, eu tenho resultado, eu tenho uma carteira. Já se vão, nesses anos, mais de 100 mil pessoas cadastradas. Fatos e evidências. Eu mudei a minha realidade de vida e ajudei outras pessoas a mudarem também. Então calma aí, cara. E esse cara, o que ele mudou na vida dele? Sim. Mas enfim, a internet está aí para entregar isso para quem é desinformado. Sim, e também... Tá? Acessando a minha memória aqui, há mais ou menos uns 10 anos, né? Preservar o nome das pessoas aqui para a gente não ter nenhum problema sério, né, Robson? A pessoa tinha um curso que ela falava que para você vender, você não precisa ter nem produto e serviço. E as pessoas acreditavam nisso. E ele vendia, ainda vende ainda, tá? Ele vende essa visão, que você não precisa ter nem produto nem serviço para vender. Só que ele esquece de falar, e a parte de entrega? E ele esquece de falar para você quanto tempo você vai durar. Para esses jovens que eu estou dando aula para garotada, eu pergunto para eles, quantos por cento vocês acreditam que daqui no máximo de 6 meses a 1 ano, desaparece das redes sociais depois de criar um canal do YouTube, um canal um site, alguma coisa? Eles, 50%, 30%, não, 98%. Ou mais, né? Das pessoas que abrem canais no YouTube, esses cursos Hotmart e tudo, eles fazem 1 ou 2 vendas. Depois, eles não conseguem mais fazer, eles não sobrevivem. Eu vi um corte ontem falando disso, que somente 3% vende. Sim. Não, uma vez. Sim. Vende uma vez, ou seja, tanta gente que promove curso, 3% vende uma vez. Sim. Ou seja, se for para segunda vez já fica mais difícil. Sim. Porque a questão da concluência, o quanto que de bagagem você tem para entregar. Sim. Você não, o seu copo esvazia rápido. Sim. E a pessoa compra e não faz. Não tem bagagem, não tem experiência. Ganhou dinheiro, cara, é assim, as pessoas, eu posso estar errado. As pessoas elas buscam a sala de aula para poder aumentar o seu salário dentro da empresa. Então ela tá ganhando X, então ela sabe, cara, se eu crescer intelectualmente, se eu fizer uma outra formação, eu posso ter uma oportunidade e aí eu passo para um outro nível e o meu salário aumenta. Quando ela faz isso, ela alcança, ela para. Por quê? Ela já alcançou o que ela queria. E é o que acontece com a maioria. As pessoas procuram informação, procuram estudar para alcançar um nível de recompensa financeira. Uma vez que ela alcança, a maioria para. Então, se não há estímulo para procurar mais conhecimento, por que buscar conhecimento, uma vez que nós não somos educados a isso? E o curso em si que ela escolheu, que não levou ela a pensar em continuar se desenvolvendo, já deveria validar para ela que é um curso ruim. Porque todo curso de alta performance, ele deixa bem claro para a pessoa que o nível de ambição dela vai aumentando de acordo com os resultados e o conhecimento que ela vai tendo. E isso é fato, porque Sim. O primeiro curso que eu fiz de formação em 2016, 2017 lá com você, depois eu fui fazendo todos. Eu zerei, e quer dizer, zerei entre aspas, porque ainda tem mais para fazer. Sim. Eu resolvi parar, porque eu falei, cara, eu vou ter uma overdose de informação. Deixa eu começar a botar isso em prática. Sim. E aí nós fomos para a prática. A maioria desses não, por isso que para no primeiro curso. Sim. Porque não tem mais o que falar. Não tem, é limitado. E aí nós chegamos o quê? No 5º nível, que é maestria. Maestria é quando você faz algo com tanta naturalidade, com tanta facilidade, você consegue conectar o que você sabe fazer com qualquer situação que você é um mestre. Agora, olha o impacto. Para você chegar no nível 3 de competência consciente, estudos dizem que você precisa de 1.000 horas de treinamento. Tá? Para você chegar no nível 4, que é o competência inconsciente, que você não precisa pensar, a gente está falando entre 5 e 10 mil horas de prática. Quer chutar a maestria? Eu vou chutar os 10. Chuta. 25 mil horas de repetição. É por isso que essas pessoas atingem esse nível com 40, 45 anos. Por quê? Elas saem da faculdade, elas se expõem ao meio, elas ficam repetindo aquilo de maneira forçada pelo meio, e tem os ambiciosos que querem transformar o meio que vivem no seu meio. Converter todo mundo. Converter todo mundo, tá? E aí ele consegue fazer mais rápido. Então é aquela grande fala que a gente tem, né? Você é fruto do meio. Só que você tem a capacidade de fazer do meio o seu fruto. Agora, a pessoa que fica pulando de trabalho com muita frequência, ou a pessoa que tem grandes mudanças na vida, às vezes ela não consegue chegar nas 25 mil horas para ser especialista naquilo. E quando eu estava escrevendo o livro
sobre as estratégias da China, dos Estados Unidos, para estar sempre na frente dos quadros de medalhas durante as Olimpíadas, fica nítido isso. Essas crianças começam com 6, 7 anos, são expostas a treinamento todos os dias. Rigorosos. Quando chegam 25, 26 anos, elas se aposentam. Por quê? Porque foram expostas. Então, a repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você repete, melhor você vai ficar. Agora, tem 2 frases muito impactantes. Primeira, quando as pessoas fazem algo e funciona, elas param. Eu alcancei. Vai entender por quê. Né? Ou não só isso, Robson. Qual é a diferença? Qual é a dificuldade de ler uma página de um livro um dia? Nenhuma. Qual é a dificuldade de ir na academia uma vez? Nenhuma. Qual é a dificuldade de guardar uma parte do seu salário para um investimento no futuro? Nenhum. Só que a pessoa, ela faz, quando ela faz e ela vê que ela conseguiu, ela para. Só que ela não entende que o fato dela ter feito e ter parado não significa que ela alcançou. Então, esse é um outro fator muito importante. A pessoa, quando ela faz algo e funciona, ela para e aí entra a segunda. O simples deixa de ser simples quando você tem que simplesmente fazê-lo todos os dias. Que aí tudo se torna muito desafiador. Sim. E aí que a gente volta. Mas, Mike, como que eu consigo desenvolver isso? Você tem que controlar a sua subjetividade. Você tem que controlar a sua comunicação intrapessoal. E aí eu volto a falar. Todo ser humano conversa consigo mesmo, todo ser humano ouve vozes dentro da sua mente, todo ser humano tem vários filmes dentro da sua mente. E dependendo de como você utiliza a sua objetividade, a sua subjetividade, é de como a sua objetividade vai se manifestar. Mas, Mike, e as pessoas que são doentes? Bom, as pessoas que são doentes, Robson, elas não sabem discernir o que é realidade para a imaginação. E aí elas estão colocando em risco a vida delas mesmas e das outras pessoas. Essas pessoas, elas precisam de acompanhamento médico até que elas se curem ou melhorem disso. Agora, todo ser humano conversa consigo mesmo. E eu sempre falo para todo mundo, o que antecede a ação? O pensamento. Se você não controla o seu pensamento, você não sabe o que vai acontecer. Alguns falam, né, em voz alta, né? É verdade isso. Mas uma hora que eu percebo que eu tô conversando comigo mesmo é quando eu tô nadando. Sim. Porque pra mim ali eu sou o único a me ouvir ali. Sim. Naquele momento. E essa prova agora nadando no mar de Copacabana, o mar começou a ficar agitado, aí que eu conversava toda hora. Sim. Mas era uma conversa tipo assim, cara, você já fez isso. Mantém esse ritmo, é o tempo todo. Aí eu acelerava, cara, diminui. Você vai cansar. Sim, mas é isso. Louco, mano. Agora imagine você usando as palavras de Phelps. Michael Phelps. Imagina você descobrir o que ele diz para ele mesmo que o leva a ter aquele resultado. E nessa hora que você estiver nadando, você pega e fala assim, o que Michael Phelps diria para mim agora? Você vai perceber que o seu corpo automaticamente muda. Então, esse é uma outra grande questão. As pessoas não têm modelos de sucesso. Nos cursos eu pergunto, quem que é teu modelo? Quem que te inspira? Quem que te motiva? A maioria das pessoas não tem. Agora, se você tem um modelo de sucesso, você pode escolher qualquer um. E você estudar aquela pessoa ao nível de você entender quais são as estratégias dela, você pode utilizar com você. Através do que a gente chama de pressuposições. Que são o quê? As frases que você diz para você mesmo, elas têm um grande impacto dentro de você. Só que nós não sabemos conversar com nós mesmos. A gente nasceu, provavelmente essa geração foi exposto a alguns familiares, a algumas pessoas, muita televisão, muitas redes sociais. Tá? Chega uma certa idade, tá bem, a gente vai para a escola. Na escola, nós somos condicionados a aprender os hard skills, que é a competência técnica e desenvolver o cérebro para no futuro ser capaz de absorver informações mais complexas. E daqui a pouco a gente se encontra na idade adulta, com o corpo de adulto, mas com a mente de criança. É o que fazer. E esse negócio de procurar uma referência, o vendedor não tem. Só os tops que tem. E assim, eu lembro quando eu trabalhei na multinacional, que meu resultado estava muito ruim, eu procurei o melhor vendedor. Sim. Só que o cara era muito arrogante. O cara não tinha. Era inacessível. Talvez que eu era abusado. Sim, mas talvez
ele não fosse arrogante. Talvez ele seja o incompetência inconsciente. É! Ele não sabia ensinar. Mas é isso. Você entendeu? Só que eu sou abusado. O que eu sou? Eu sou ousado, cara. Calma aí. Se tem alguma coisa que eu preciso fazer pra eu poder pular aquele muro, então eu vou fazer essa coisa. Sim. Eu não sabia nadar há 2 anos. O que eu preciso fazer pra aprender a nadar? Cara, eu vou procurar um professor. Vai ser ridículo eu nadando. Eu lembro quando eu comecei, tinha uma criança nadando do meu lado, eu virei professor e falei assim, Júlio, eu tô igual aquele cara ali, aquele menino ali, não, você tá um pouco pior. Falei, não, mas eu procuro saber da onde vem a excelência daquele resultado. E eu fui até esse cara, falei, irmão, deixa eu pagar um café pra você. O que você faz, mano? Como você fez no início? Ele, cara, eu pegava um produto X, limpava a vidraça de toda a loja do shopping e comecei a ter resultado. Falei, era isso? Então vou fazer isso também, ué. Isso. O básico para poder começar a ter resultado. E assim eu comecei a ter resultado. Só que as pessoas não... O vendedor, ele não tem a referência. Qual é a referência? Assim, qual a maior referência de quem vai começar ou de quem tá vendendo hoje? Eu vou falar Lobo de Wall Street, que para mim não é uma boa referência. No que diz respeito à forma da venda em si. Não da ousadia, mas da forma que vende. Enganando as pessoas que vai dar um produto que não existe. Sim. Ali pra mim é errado, mas é referência pra quem entra no mercado de venda. Sim. Ou eu tô errado? Eu concordo com você e sempre quando eu falo do Lobo do Wall Street, eu falo, olha, atenção com o filme, foca no que você pode aprender como vendedor e filtra isso de acordo com seus valores, tá? Em como você pode fazer isso pro positivo. Sim. Tá? Agora, o Lobo do Wall Street, ele é um modelo para as pessoas. Sim, tá? Foi para mim muitos anos. Aí a pessoa já viraram para mim e falaram assim, mas como que você vende essa caneta? Eu olho para a pessoa e falo assim, eu não quero vender a caneta. Eu quero descobrir o que a pessoa que inventou a caneta estava pensando. Eu lembro, Einstein, quando perguntaram para Einstein, como que Deus criou tudo isso? Como que você acha que Deus criou tudo isso? Einstein falou assim, eu não quero saber como ele criou, eu quero saber o que ele estava pensando. Então, quando você fala para mim, Mike, me venda essa caneta, primeiro eu quero que você entenda uma coisa. O que levou para produzir essa caneta? Tá? Para você entender do produto. O que essa caneta pode fazer? Tá? Qual é o perfil comportamental da pessoa que está na sua frente que quer adquirir essa caneta? Tá? Essa caneta vai trazer e atender qual necessidade dessa pessoa. Porque as pessoas usam de usar dor, né? Palavra negativa pra caramba. Você já viu essas pessoas? É só assim, use dor, desbloqueio... palavras matadoras e tudo treinador. Eu falo, cara, vocês não aprenderam o básico da linguagem apreciativa e não violenta? Por isso que eu não uso desbloqueio, eu uso otimização. Então, não tem nada de errado com o ser humano, ele só precisa ser otimizado. Essa palavra eu aprendi estudando o Bill Gates. Tá? Não tem nada errado com o ser humano, mas ele precisa ser otimizado. Ele precisa ser atualizado e aí ele vai funcionar. Agora, quando eu falo para você, vou te desbloquear, eu estou dizendo que você tem problema e eu tenho o poder de fazer isso. Para. É por isso que um público mais criterioso não vai nos seus cursos, porque sabe o que você está fazendo, tá? O outro, né, palavras matadoras. Palavras apreciativas. Palavras orientadas ao resultado, tá? E aí, depois disso, ok, vamos vender essa caneta para uma pessoa que pode comprar essa caneta. Então, o Lobo do Wall Street é um filme muito bacana, tá? E a maior lição que o filme passa para mim, que depois eu li os livros dele, né? A maior lição é que não é daquela maneira que pode ser feito. Cara, eu comprei o livro, só que ele é em inglês. Eu não sei. Aí dei pra minha filha lá, que ela manja muito do inglês. Eu falei, cara, vem inglês esse livro, eu vou ler com o celular aqui, tradutor. Sim. Agora, assim, a maioria das pessoas é o que você está falando. A gente não tem referências, sim, tá? Ou essas referências não estão se expondo. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem como começar. E até assistindo um podcast seu... um dos entrevistadores disse, a gente tem que ter uma escola de vendas. Sim. Tá? Mas uma escola de vendas séria mesmo. Onde que a pessoa ela aprenda sobre comportamento, aprenda sobre produto e aprenda também a importância da imagem da empresa. Então são esses fatores que eu acredito que são muito importantes dentro do processo. A dela também, né? A imagem dela também, né? A imagem dela. O quanto não investe, o vendedor, muitos não se investe em si, né? Sim. Investir em roupa mesmo, vestimenta, uma boa fala, comunicação. Agora, não é fácil, Robson. A pessoa que fala que vender é fácil, ela está desinformada. Vender é algo altamente delicado. E, dependendo do que você vende, fica mais delicado ainda. Então, eu acredito que quando for apresentado para o mercado um programa mesmo de vendas sério,
usando com base a neurociência, a respaldo acadêmico, eu acredito que a gente vai conseguir ter melhores resultados, porque a gente tem as vendas online também. As vendas online, elas são tão complicadas quanto as vendas presenciais. Porque agora você tem que substituir o contato com a pessoa com técnicas comportamentais e mentais mais sofisticadas para você comprar. Porque o que acontece? Numa venda presencial, você faz um ótimo trabalho, mas eu sempre acredito que eu preciso de 2 outras propostas de venda para eu ter um índice comparativo. As pessoas não fazem isso. Então eu vou comparar A, B e C. A, B e C, qual que atende mais a minha necessidade? Só que eu, para fazer isso numa venda presencial, eu tenho que sair do ponto A, ir ao ponto B, marcar. É complicado. Online não. Online, ao toque de um botão, eu consigo rapidamente comparar a sua empresa com a empresa das outras pessoas e tomar uma decisão. Você é na qualidade de comprador. É muito mais rápido fazer essa investigação. Sim. Né? Então, fazer vendas online, você precisa estar mais apto ainda, porque a concorrência é muito maior. Mais preparado para isso, né? Hoje você também trabalha com essa questão. Você leva esse curso para dentro das empresas e também você aplica lá. Sim. Vai voltar seu curso presencial? Eu estou no projeto, igual eu falei para você, né? Eu estou acabando o sabático agora, estou fazendo umas especializações, MBA, mestrado, FGV, estou me atualizando, tá? Para voltar para o mercado com essa proposta, mas já estou fazendo, já aplico nas nossas empresas, já estou atendo clientes ainda em particular, só que a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é, não diga que você passou por um processo. Porque quando você disser que você passou por um processo, as pessoas vão começar a julgar o processo e julgar que você é fraco e precisou de algo. Então, o meu intuito aqui não é atender você e apoiar você para que você me divulgue em massas. O meu foco aqui é um só, é apoiar você a conseguir o que você quer na vida e ser bem sucedido, tá? Então, mas já atendei, eu tenho hoje cantores que estão fazendo tours internacionais que eu atendi aqui na Barra. Só que eu falo, não conte pra ninguém, eu também não vou falar teu nome, tá? Por conta disso. Eu ia perguntar, já não vou mais. Não posso, porque é antiético. Sim. Você entendeu? É antiético e quando você faz isso, você quer valorizar o resultado que a pessoa está tendo para você fazer o quê? Para você se promover. E a galera, assim, fala um negócio aí, tem uma galera do mercado que pegou quem já é o cara. Não, tem só um que eu falo. Já pegou quem é o cara já é estourado. É. Ah, não, ele agora participou do processo. Tem só um que eu gosto de falar, porque eu fiz esse acordo com ele, ele resolveu a situação dele e ele falou de mim na Gazeta. Tá? Eu falei, já que você falou de mim, eu vou falar com você, que foi o Paulo André Benini, jogador que na época era do Corinthians, tava vindo do exterior. Paulo André. Paulo André, que, cara, é um cara altamente culto, tudo, só que ele tava com várias questões. E aí ele entrou em contato, né, comigo e ele passou por um processo comigo e depois disso ele atingiu todas as metas dele e tudo. Então o Paulo André Benini foi um cara que eu atendi. Agora eu já atendi pessoas da seleção. E essa filosofia, por assim dizer, nos Estados Unidos as pessoas procuram, valorizam muito, né, cara? Elas procuram, mas é como eu estava dizendo para você. Somente quem já se dedica a isso há no mínimo 15, 20 anos consegue fazer isso da maneira correta. Não, e sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu comecei com 18 para 19 anos a estudar isso, hoje eu estou com 46. E aí, muitos anos dando aula. Então, mesmo nos Estados Unidos, quando você conversa com os americanos, programação neurolinguística, coaching, eles ainda têm uma visão muito superficial. Por quê? Porque é um produto altamente valioso que somente executivos da 500 Fortune Magazine e pessoas que têm muito dinheiro conseguem investir. E é caro mesmo. É caro. O processo é caro. É caro. Só a gente tá falando de R$1.500 a R$2.000 por sessão, por encontro com uma pessoa. Então, aí a banalização veio por quê? Reduzir o valor e começar a atender grande escala, dando só o básico do processo. Mas eu falo pra você, nem o básico. Nem o básico. Você é mais entendido que eu nessa nem área. O básico. Eu falo pra você, se você perguntar pra uma pessoa o que é programação linguística, ela não sabe falar pra você que é o estudo da experiência subjetiva. Você fala, explica isso. A pessoa não sabe o que é. O que é coaching? É o processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de metas, acessando e desenvolvendo seus próprios recursos internos através de uma metodologia. Quer que eu fale metodologia? Entendeu? Você tá na frente, a pessoa fala, esse cara, Mike, você tá 7 anos fora da sala? Tô. Mas assim, coaching me ajudou muito. A programação neurolinguística me desenvolveu e trabalhou com as minhas limitações, principalmente a ira de adolescente.
Tanto que algum dia a gente pode conversar. Tive acidente automobilístico dirigindo uma Corvette a 180 km por hora. Poderia contar a historinha triste de superação aqui que eles ensinam, né? Que gostam, Comece né? É o que vende. É o que vende. Comece com a história triste de superação, tá? Agora eu mostro até os pinos aqui e tudo, tá? Mas a programação neurolinguística, ela realmente me pegou como jovem, muita ira, muita vontade, muita ambição e me colocou no prumo. Mas levou um tempo. Não foi de um dia por outro, não. Acho que lá pelos 23 anos que eu comecei a ver a luz. O coach, ele veio para me direcionar ao futuro. Então, sempre quando eu vou pensar, eu vou falar alguma coisa, é como se eu analisasse um algoritmo de 15 a 20 critérios antes de falar algo para você. Mas numa velocidade muito rápida. Hoje você, pelo hábito, pela prática, pela experiência, você já consegue categorizar isso melhor. Sim. O cara que está começando, ele precisa pensar, falar, você já está no automático. Sim. É como eu falar do meu mercado, do meu produto. Sim. Eu costumo dizer que eu aperto um botãozinho atrás da orelha, falo tudo, porque já 13 anos fazendo a mesma coisa, quase que 24 horas por dia, porque onde eu tô, eu quero converter as pessoas pro meu produto. Sim, sim. Então, para mim, é natural falar, como é natural para você. Sim. Hoje as pessoas pensam assim, Mike, me explique em poucas palavras o que você faz. Não dá. Dá? Dá. Eu construo memórias e pensamentos. Pronto. É isso que eu faço. Entendeu? Eu sei o que fazer, eu já sei. Tanto que eu estava ensinar para garotada, isso é muito, muito interessante. Porque você vê que eles não têm mínimo de entendimento, né? Semana passada eu estava dando aula das 2 palavras mais importantes que seja um processo de vendas, negociação, tá? Você pensando com você mesmo. É lembre-se e imagine. Lembre-se e imagine, Robson, quando utilizado corretamente, dá acesso direto à mente da pessoa e a pessoa não consegue identificar que ela está sendo acessada pela outra pessoa. Lembre-se, você volta a qualquer momento do passado que eu colocar uma palavra na frente. Imagine, sua mente vai se projetar ao futuro. Só que o que acontece? Nós não somos condicionados a pensar no futuro. O nosso cérebro ele faz o que qualquer organismo faz, que é a lei do esforço mínimo para a recompensa máxima. E o nosso corpo ele quer fazer o quê? Quer economizar energia e manter o nosso corpo numa temperatura ideal. E aí vem a teoria, caso tenha alguma catástrofe, ele tem uma fonte de gordura ali para sobreviver. Sim. Até, né, ser salvo. Então o que acontece? Quando você fala para a pessoa, lembre-se, a mente faz acesso rapidamente a qualquer memória do passado. E aí que é o problema. Porque a memória ela pode vir distorcida, generalizada, omitida. Ela pode vir com um rótulo que não é realmente o que aconteceu. E principalmente com a garotada. O que eu ensino para eles? Você está colocando memórias na sua mente agora que serão utilizadas na sua vida adulta. Então, cuidado com o tipo de memórias que você coloca na sua mente. Eu já venho fazendo o trabalho que os pais adoram que eu faço, que eles não conseguem fazer dentro de casa, que é a limitação. Tá? Agora, quando você fala imagine, uma pessoa não consegue imaginar. Eu adoro brincar com os jovens, até adultos. Alguém discorda? A pessoa levanta a mão e fala, já pensou em morrer? A pessoa desliga na minha frente. Hã? Viu? Não é que você não entendeu a pergunta. Você nunca pensou em morrer? Por quê? Porque o seu cérebro ele ainda não foi ativado no nível neocórtex para pensar na sobrevivência. Por isso que você acha que a geladeira à noite ela tem refil automático. Você acredita que a eletricidade é gratuita. Você acredita que o carro ele é movido a ar. E hoje as crianças acham que o cartão é sem limite. Isso. Todos são sem limite. Aí vai ver quando chegar na idade adulta. Aí eu sempre tenho aquele, né, Robson, que fala assim, mas eu sou herdeiro. Fala, você é o meu favorito. 98% de chance de você destruir tudo que seus pais fizeram. Muito grande. Nossa, faz um estudo. Tá? No MBA a gente fizemos um trabalho isso. Faz um estudo de quantas empresas elas simplesmente não passam por um processo sucessório. É altíssimo. É muito. É muito. A gente tá falando de 90, 95. Eu toco, assim, sempre falaram sobre isso e é a primeira vez que eu tô vendo alguém fazer isso, que tá agora, e o cara é bem novo, é o da CIMED lá, eu tô acompanhando ele fazer, eu falo, cara, eu nunca vi isso. O processo sucessório é tão complicado que no Japão, eles pegam uma pessoa de fora, tá? Para ficar acompanhando a família, para a hora que acontecer o processo sucessório, essa pessoa ter relacionamento perto com a família para a família deixar. Louco, né? Então é isso. E aí eu lembre-se. E aí tem o imagine. Né? Então essas são as 2 palavras mais impactantes. Então, uma dica para um bom vendedor. O que um bom vendedor sabe fazer? Ele sabe usar o lembre-se, imagine. Eu ia entrar nessa área. Lógico, tá? Por exemplo, eu quero vender algo para você. Mike, me venda. É simples. Robson,
lembre-se de um momento na sua vida que você estava satisfeito consigo mesmo, você estava super feliz, as coisas estavam acontecendo como você queria. Quando que foi? Isso, vamos fazer agora, em tempo real. Vamos embora, em tempo real. O vendedor sabe fazer. Foi ano passado. Ah, tá. Onde você estava? Eu estava num resort com toda a minha família. Resort com toda a sua família, tá. Que dia que era isso aí? Isso era final de ano, Réveillon. Isso, você estava com toda a tua família lá. Era um sonho da minha esposa passar férias das crianças viajando. Sonho da sua esposa que era passar férias das crianças viajando e você com toda a sua família. Sim. Agora eu quero que você lembre-se exatamente, veja o que você viu, escute o que você escutou, sinta o que você sentiu. Aonde você estava aí nessas férias, nessa memória que foi o momento que você falaria pra você, pô, esse momento eu estava super feliz. Onde foi o local? É. Foi no resort no Recife. Não, mas aonde foi sim. no resort no Recife que você agora lembrando, você diria, Mike, foi nesse momento que eu tava muito feliz com a minha família. Dê um detalhe. A gente estava na piscina. Na piscina. De ondas. De ondas. E as crianças estavam brincando lá e tava minha mãe, minha sogra passando e eu do lado da minha esposa conversando. Sim. E aí nesse momento, agora, lembrando desse momento único pra você, como é que você tá se sentindo? Feliz. Feliz. E como seria se você usasse essa caneta pra você registrar esse momento agora? Eu desenharia o momento. Só que essa caneta tem um custo. Tá vendo o que eu fiz? Você sorrindo, você tem que ver. Entendeu? Então isso que eu falo. Nós sabemos fazer isso. Então a hora que eu pego, eu fiz com que você tivesse uma emoção muito forte e eu atribuía a algo e criei uma necessidade. Olha como que é utilizado. Se você pudesse desenhar isso agora e de repente você traria, cara, eu vou registrar esse desenho vai virar um quadro que vai ficar na sua sala, que você sempre vai lembrar desse momento. Desenhe isso aí agora, cara. Não... Tem um exercício. Aí a caneta tá lacrada, cara. Essa caneta, você precisa deslacrar e para deslacrar ela custa tanto. Isso. Agora, esse é um exemplo. Sim. Tem um exercício que para venda é fenomenal. São dois, tá? Que eu tenho incluso no curso. O primeiro é a escala de sucesso. Esse pequeno momento que você viveu de alto impacto, eu faço você lembrar 7 igual a ele. E a cada um... Eu já tive lutador de jiu-jitsu, de falar, Mike, você é grande, vamos... Não, você vai brigar lá no tatame. Já tive lutadores de querer, entendeu? Treinar comigo dentro da sessão, por conta do nível de euforia, porque quanto mais evidência, quanto mais sucesso você tem na vida, mais fácil de acessar. E quanto mais fácil de acessar, mais fácil de você vivenciar. Então o primeiro é esse, eu pego e falo pra você, Robson, eu quero que você lembre-se de 7 momentos na sua vida, indo do primeiro até o último, onde você vendeu, você se sentiu muito bem. Vamos começar quando? Você, pô, Mike, com 14 anos. Aí eu vou fazer todo esse mapeamento. E agora o próximo. Quando eu chego no final dos 7 momentos, a pessoa está num nível de euforia para vender que você pode abrir a porta, ela vende automaticamente. E aí depois tem o outro, que chama Círculo de Excelência, que é o quê? Você pegar essas 7 memórias de você como um vendedor muito bom e você interiorizar ela com esse botão que você aperta. Tá vendo o nível de atenção meu? Tudo que você está falando para mim, eu estou guardando e eu estou usando ao meu favor na comunicação. Tá abastecendo aqui para soltar. Por tá transformando em... Por isso que na sala de aula é mais limitador um processo de grande transformação. Mas quando eu sento com um atleta, com um executivo, com uma pessoa, e eu fico 12 sessões com ela, você já imaginou a cada sessão? Onde você vai dizendo para mim o que eu preciso para eu ir preparando para as próximas. Tá? Então, e aí o círculo de excelência é algo excepcional. Você está usando algo que quase que todos não usam, que é a escuta atenta. Altíssima. Muito alta. Você está bem e eu tenho falado muito sobre isso. Você está aqui, concentrado o tempo todo para poder, cara, vai sair alguma coisa. Sim. Ah, ele falou não, vou falar, o vendedor, vou ter que falar com minha mulher. Oh, não é isso a desculpa dele, eu tô guardando aqui. Só que tem um detalhe. Quando você chega nesse nível, você não espera. Você já faz a pergunta pré-meditada para você conseguir o que você quer. Entendi. É aí que o jogo fica interessante. Você entendeu? Que é o maestria do negócio. Sim, eu não tô esperando você falar. Sim. Eu estou acessando o que eu quero que você diga através do meu repertório de perguntas. Sim, sim. Por isso que outras... Mike, quem é você? Eu sou um estrategista em fazer perguntas cirúrgicas. Que o vendedor precisa saber fazer perguntas. Precisa. O tempo todo, para poder colher dados. Sim. E o que eu quero falar para todos os vendedores que estão nos ouvindo, não é difícil. Só requer prática. Um bom script, um professor que realmente
saiba ensinar, tenha didática, tenha formação acadêmica, tenha uma linha de pesquisa, tá? E que você invista um tempo específico. Porque o que acontece com o vendedor? O vendedor, ele é muito astuto, tá? O vendedor, ele é muito arisco. Um bom vendedor, ele consegue até tirar conclusões rapidamente se o que você está falando tem congruência. Então, quando você desafia o vendedor e mostra para ele que o que você está fazendo funciona, ele compra a ideia rapidamente. Sim. Tá? Agora, viu? O lembre-se. Agora, imagine se já é complicado. Antes de tu entrar nisso aí, você falou sobre o que o Einstein falou, quando perguntou sobre a criação. E é exatamente isso, né? Para Deus criar ficou muito fácil, porque ele já tinha imaginado tudo. Né? Sim. E aí ele foi fazendo ajustes Sim. em relação a isso. Aí depois você falou alguma coisa que eu lembrei agora de uma pergunta filosófica também que é muito interessante. Podemos conversar? Bora. Tá. Então, na filosofia, nós estudamos a lógica, né? Eu terminei de ler um livro agora, até postei ontem, porque tudo que eu leio eu ponho lá para as pessoas verem. É a lógica da vida, né? E explicando que tudo que você faz, mesmo que você acredite que não tenha lógica, tem a lógica. Tem um pensamento pré-estabelecido, tem uma agenda oculta, tem um ganho secundário, é aquelas coisas que nós já sabemos, né? E aí, quando você começa a estudar a lógica, você se remete ao que é a lógica. Então, de acordo com, né, as pesquisas, a lógica ela foi mais segmentada pelo trabalho de Aristóteles, né? Aristóteles foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, mas aí que entra umas teorias muito interessantes. Né? Diz a lenda que Sócrates não existiu. É, isso aí. Era o amigo imaginário de Platão. O inconsciente, o cara que conversava com ele. Aí já tem a linha também que Sócrates tinha uma saúde impecável e ele viveu 4 vezes a mais do que uma pessoa normal, que morria a 20, 25 anos. Então, com 80 anos, ele tinha o quê? Solidificado tanta aprendizagem que quando ele falava, ele era um poço de conhecimento, que também faz sentido. Também muito. Mas se você pega um ancião, é. O ancião, ele manda bem pra caramba, por quê? Ele foi pra escola? Muitas vezes não, mas o quê? Ele tem várias vidas ali que ele viu, e aí o acesso da mente dele coloca, né? E aí tem essa... Agora, o que acontecia naquela época? Como com qualquer grande vendedor? Os filósofos queriam ser destacados. E hoje eu falo com propriedade que eu sou filósofo, tá? E aí todo filósofo queria ser o quê? A fonte das atenções, queria ser altamente conhecido, né? E Aristóteles tinha um problema, porque além disso ele era muito jovem, então ele tinha que ter tido uma sacada muito grande para ele chegar até aí. E Aristóteles, ao compartilhar a sala de aula com Platão, com os grandes sábios da época, ele tinha um hábito, que era de ficar olhando as diferenças e a similaridade das coisas. E onde que ele conseguia fazer isso com mais facilidade? Nos mercados de peixe. Porque o peixe já estava pescado, sim, ele não corria risco, era muito mais fácil ele fazer isso. E aí diz a lenda que ele passava muito tempo ali. Ali era a área de meditação dele, de reflexão dele. Um belo dia, ninguém sabe dizer o que aconteceu, Aristóteles começou a perceber as semelhanças e as diferenças de tudo. E ele teve uma grande sacada, Robson. Ele falou, peraí, se há semelhanças e diferenças, há um propósito para tudo. Aí ele correu na academia, apresentou a ideia para todos e falou assim, qual é o propósito? Nesse caso ele chamou uma cadeira. Aí todo mundo, essa cadeira é para sentar, essa cadeira é como uma escada, essa cadeira pode ser um trono, essa cadeira pode ser uma ferramenta de tortura. Ele falou, não, essa cadeira só tem um propósito, que é não deixar algo tocar no chão, senão ela não precisava existir. Aí todo mundo, caramba, a gente nunca pensou nisso. Ele falou, pois é. Agora, qual o propósito de tudo? Qual o propósito de uma casa? Qual o propósito do fogo? Qual o propósito da água? Aí as pessoas começaram, meu Deus, vamos descobrir isso. E aí os filósofos saíram, né, e começaram a buscar o propósito em tudo. E durante as reuniões eles continuavam conversando. Ouvindo aquilo, ele teve a outra sacada. Se tudo tem um propósito, tá? Tudo tem uma utilidade. E ele começou a ver que tudo tinha uma utilidade. Aquele peixe com olho grande, peixe pequeno, barbatana, tudo tinha uma utilidade. Aí ele chegou e falou assim, bom, se tudo tem um propósito, tudo tem uma utilidade. Qual a utilidade da cadeira? Aí é para sentar, é um trono, é uma cadeira de tortura, é uma escada, é para pôr algo em cima para não molhar, se entrar água. Ele falou assim, tudo bem. Aí veio a grande pergunta. Se tudo tem um propósito e tudo tem uma utilidade, por que as coisas mudam? Essa é uma pergunta que ninguém consegue responder. Existem várias teorias para isso. Então, Einstein, voltando ao que você falou, quando ele pensou, tá,
Eu não quero saber como que Deus criou. Eu quero saber o que ele estava pensando, tá? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder até hoje. O porquê que a mudança existe se tudo foi criado com propósito e com uma utilidade. E quando nós estamos vendendo, tudo tem um propósito para a pessoa que está comprando e tudo tem uma utilidade para a pessoa que está comprando. Só que somente vendedores muito bem capacitados, com muita experiência e com cursos especializados, sabe vender o propósito e a utilidade. Quando a maioria das pessoas só está fazendo o quê? Tirando o pedido ou só cumprindo o horário comercial das 8 às 5. Você vê que as pessoas estão realmente, por mais que elas se achem que sabem vender, que ela tira pedido, quando elas ficam muito felizes quando um cliente volta. Sim. Ah, ele voltou. Ué, mas não foi pra isso que você Sim. fez toda a pegada? Então você deveria falar, cara, viu, ele voltou. Sim. Voltou porque eu fiz o que precisava ser feito. E não ficar surpreso pela volta. Surpreso pela volta é porque você não teve intenção nenhuma de fazer a venda. Sim. Então o cara comprou, tirou o pedido. Sim. Cara, que aula nós estamos tendo aqui, sobretudo com o derramar de conhecimento que você vem trazendo. A gente veio de coach, a gente veio de PNL, a gente veio de filosofia, veio falar com um pouco de técnicas de vendas, que é aquilo, se realmente você quer ter resultado, você precisa se debruçar atrás dele. E cansa, é cansativo realmente, a mente cansa estudar, mas se você quer mudar seu resultado, você tem que estudar. E uma coisa que é muito cansativo é pensar no futuro. As pessoas não sabem pensar no futuro. As pessoas não foram preparadas para pensar no futuro. E eu e as pessoas que gostam de estudar disso, estamos constantemente estudando para realmente conseguir pensar no futuro. Agora, uma outra grande sacada, Robson. Por que as pessoas não conseguem vender melhor? Por que as pessoas não conseguem o que elas querem? Porque elas não têm uma meta bem definida. E vou voltar às atividades circenses, ficar dançando, quebrando madeira com a mão, andando no fogo, andando na brasa. Esses cursos, eles têm um apelo muito interessante para uma quebra de crenças, tá? Mas quebrar a crença não desenvolve a competência técnica. O que hoje a gente chama que está em alta, hard skills e soft skills. Hard skills é competência técnica. Você tem que ter competência técnica. Se não lembra o cerebelo? Cerebelo não vai entregar. E aí a gente tem os soft skills, que é a parte comportamental que é para lidar. Então é aquilo. As pessoas não têm uma meta. Você tem que ter uma meta, você tem que ter ambição. E meta e ambição não é a meta estipulada pelo seu gerente, não. Não, é a sua. Não é vender 30, não é isso, não. A meta e a ambição é a sua. É a sua. E se você botar na ponta do lápis, de repente a meta que a empresa te pede não é o suficiente para mudar a sua vida. Não, por isso que talvez você esteja vendendo o produto errado para conseguir chegar onde você quer. É isso. E aí você vê grandes vendedores. E aí nesse livro também, que está bem recente, até o especialista reforçava a importância e como as pessoas bem-sucedidas, elas tendem a mudar de endereço. Tá? As pessoas que ficam a vida toda no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma cidade, elas se limitam por conta de todos esses hábitos e vícios. Agora, as pessoas que desbravam, mudam de cidade, mudam de emprego, tá? São pessoas que são expostas a mais informações, indiretamente, mesmo sem quererem, o cérebro desenvolve mais. Agora, pensar no futuro é a coisa mais cansativa e difícil que existe. Por quê, Robson? Imagina que você tem que reproduzir todo esse cenário que não existe ainda no futuro. Imagina o número de perguntas. Por isso que a pergunta número 1 já quebra. O que você quer? A pessoa desliga na tua frente. A pessoa não sabe o que você quer. É a maioria. Ela não sabe o que ela quer. Maioria. E aí por isso que eu sempre falava nas minhas aulas de coaching, quando eu estou atendendo meus clientes. Tá? O que você quer? Eu não sei o que eu quero. Parabéns. Então vamos descobrir o que você quer? Então primeiro vamos descobrir o que você quer, para depois você saber o que você quer. E muitas pessoas, o que elas descobrem num processo de transformação, que o que elas querem não é o que elas querem, porque elas não estão prontas para ter aquilo. Então o que você quer, o seu nível de ambição, tá? Conforme eu estava explicando sobre Aristóteles, segue a linha do reducionismo, do silogismo. Reducionismo significa que você tem que pegar algo grande e dividir em partes pequenas, estudar as partes pequenas para você ter uma visão maior da parte grande. E o silogismo é a base da lógica para você conseguir. Então essa é a grande questão. As pessoas não sabem o que elas querem. Agora, porque elas não conseguem? Porque elas são burras e ignorantes? Não.
Porque as perguntas corretas não foram feitas. Hoje, Elon Musk é notoriedade no Brasil. Não há ninguém acima de Elon Musk. Elon Musk, ele disse, o importante não é a resposta, é a pergunta. Sempre foi, né? O que nos dirige é a pergunta. E aí eu falo para todo mundo que está nos assistindo, que tipo de perguntas vocês têm feito para vocês mesmos? Essa é a grande pergunta. Não é que você tem que responder, é que você tem que se perguntar. Você tem que se perguntar, porque é a sua comunicação interpessoal. O que antecede a ação? O pensamento. O que você está mostrando é fruto do que você já pensou. Agora, a maioria das... Posso dizer para você que o sistema educacional, que do Brasil é bem fraco, né, de acordo com os índices, não ensina isso. Então, a pessoa que se comunica assertivamente, a pessoa que sabe fazer as perguntas corretas, essa pessoa ela tem um diferencial e uma vantagem competitiva em tudo que ela faz. E um grande vendedor faz isso. Toda hora. O grande vendedor, ele é um grande questionador. Até para poder tirar do prospecto dele o que ele, a informação para ele vender o produto dele. E o cara que é engessado, às vezes ele na verdade, às vezes não, ele repete o produto todo pro cliente que não tá afim de ouvir. Agora, o cara que faz a pergunta certa, o que você veio buscar aqui? Sim. O cara já disse, já responde, não, eu tenho isso. Inclusive, vai levar isso, isso e isso. Isso. Não, mas eu queria, no meu mercado, cara, eu só queria carro reserva. Não, inclusive é uma da minha especialidade. Sim. Acabou. Você já entrega, ou seja, as outras coisas o cara já comprou, porque ele te pesquisou antes de vir até você. Mas caminhando para a reta final, cara, estamos aqui há 1h20 conversando, cara, quanta coisa muito bacana. Eu tenho certeza que tá fazendo muito sentido para vocês. Coloque aqui no comentário aqui, cara, o que você tá achando disso. Manda pra gente também perguntas que você tem aí, suas dúvidas, que a gente vai responder ao longo dessas postagens. E também, quem sabe, a gente faz uma outra pegada. Sim. Eu li nossa primeira... Antes de eu fazer a pergunta, eu li a nossa conversa inicial. Você tinha falado algo sobre série. Queria fazer algo sobre série. Você lembra de alguma coisa? Sim, eu lembro. Eu mencionei por quê? O que eu quero dizer, entendeu, para as pessoas, para os vendedores, para as pessoas que querem vender, para os executivos e atletas que estão nos assistindo, tá? Que o que você está recebendo aqui é o que você recebe numa palestra. Você está recebendo, sim, uma dose de motivação, porque as informações, elas têm fundamento. O nosso propósito aqui, meu e do Robson, é despertar em vocês sobre esse assunto, ter curiosidade sobre isso, mas não vai ser aqui que a gente vai conseguir desenvolver os comportamentos. Então eu acredito que para que a gente possa fazer uma mudança significativa para a nossa audiência, é justamente a gente criar o quê? Uma série, onde que a gente vai ensinar etapas por etapas como que as pessoas podem vender mais. Agora, só no âmbito teórico. Sim, sim. Tá? Só no âmbito teórico, porque no âmbito prático, aí já complica um pouco mais, tem limitação de deslocamento, limitação financeiro, tá? Mas eu acredito que, não tendo o mesmo impacto de um curso presencial, nós podemos criar uma série onde que nós podemos semanalmente, estudando o mercado, estudando as demandas, respondendo as perguntas, tá? E dificuldades, e mostrando para pessoas scripts. Isso é algo que eu adoro. Sim. Eu adoro o script. O script significa você não está preparado para pensar sozinho. Então siga o script, porque pessoas que já estão fazendo isso há muitos anos, e o nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é pegar 42 anos de vida, 46 anos de vida, mais os feedbacks positivos das pessoas que têm experiência, e criar um script para as pessoas que estão começando conseguirem ter melhores resultados. E depois vai adequando ao seu modelo. Sim. O seu tom de voz, a sua postura, Sim. o feeling também, o que você percebe do seu interlocutor para falar, cara, eu não preciso falar isso aqui agora. Sim. E aí criar esse script, né? Criar uma série, módulos, onde que nós podemos pegar essas informações que nós conversamos aqui, que foram muitas informações, né? E condensar isso em exemplos mais palpáveis, em momentos do dia a dia, destrinchando que as pessoas possam ter melhores resultados. Eu topo. Eu também topo. Eu topo, então Vambora fazer um projeto sobre isso aí. Vamos. Tá lançado o desafio. Vamos. Adoraria mesmo participar disso. Afinal de contas, o Pode Voar é para trazer educação para as pessoas. Sim. Nesse aspecto de venda, que vai daqui a pouco focar no empreendedorismo, porque você tem resultados na área empreendedora, eu tenho resultado. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar. Para eu caminhar, fechar dessa forma, o que falar ou como fazer um cara que tá assim,
quero ser vendedor, mas eu tenho, não tenho medo, eu tenho receios, eu não sei por onde começar, eu queria ser um vendedor de grande resultado, mas eu não sei por onde começar. O que nós podemos falar para essa pessoa? Que o que está impedindo ela de ter os resultados que ela quer é a comunicação interna que ela está usando com ela mesma, que é negativa, e que essa pessoa precisa ter uma meta que seja ambição para essa pessoa no futuro. Porque quando você diz, eu tenho receio, eu tenho dificuldade, eu não sei, mas eu tenho uma meta, eu tenho uma ambição, o que vai ficar é a meta e a ambição. Então as pessoas elas precisam definir o que elas querem. E o mais bacana, comece com pouco, você não precisa querer ter uma M4. Você pode começar com uma BMW usada, você pode começar com Fusca, com Fiat, mas o quê? Não fique satisfeito somente com o carro que você está e o carro que você conseguiu, mas sim o carro que você vai almejar a cada etapa. Agora, a essência de tudo é, o que antecede a ação é o pensamento. A pessoa precisa assistir esse podcast mais umas 15 vezes para entender o poder da repetição, porque o que acontece? Nós falamos aqui em competência inconsciente, competência consciente, maestria. A pessoa está assistindo uma vez e acha que já vai conseguir entender o que a gente está falando. Não. Então a pessoa precisa assistir esse podcast várias vezes, ler livros, tá? Assistir outros podcasts e começar a colocar em prática, acreditando sempre o quê? Que vai conseguir. Sim. Que é possível. E o medo é imaginário. Um filósofo francês disse, 99% das frustrações que eu tive na minha vida nunca existiram. Você entendeu? E aí as pessoas estão vindo aí. Agora, quanto mais jovem você for, mais você tem que entender que o fato de você não conseguir fazer algo é que você ainda não colocou o número de horas ainda o suficiente para você dominar aquilo. Por exemplo, o jovem tem a coragem de falar assim, Mike, eu não consigo ler. E passa o dia inteiro lendo no celular. O tempo todo. Não, você já tem o recurso. Como que a gente transforma esse recurso para a leitura de um livro? Agora, o básico é, estabeleça metas. Sente em casa e escreve. Qual é o carro que você quer ter? Qual casa que você quer ter? Qual é o companheira que você quer ter? Quanto dinheiro que você quer ter? Para onde você quer viajar? Aonde você quer chegar em termos de conhecimento? O que sabor você quer provar um dia na sua vida? Que relógio você quer? Faça isso. E quando você acreditar que algo está te impedindo, primeiro tem que ver. Esse medo é imaginário ou é real? O que é um medo real, Robson? É você entrar dentro do carro com alguém que consumiu álcool. É você entrar numa área de risco depois de certo horário, tá? É você usar substâncias que podem trazer problemas para você. Isso é um medo real. Defina o que é o medo real e o que é o medo imaginário. E o medo imaginário dê boas-vindas, fala para ele, legal que você está me mostrando isso e o que eu tenho que aprender para eu poder passar. É basicamente isso. E leva tempo, né? Ter dificuldade, por exemplo, uma das aulas lá que eu tinha que fazer o desenho do meu futuro, eu tenho esse desenho até hoje. Engraçado que eu não tinha minha filha, a Ana Luísa, hoje já tem 6 anos, foi o prazo, o tempo. Eu desenhei a casa que eu queria morar, a piscina, o carro que eu queria ter, que é o carro que eu tenho hoje, que já nem quero mais, já estou até vendendo. E ali, eu, minha esposa e 2 filhos. Sim. Eu tenho uma filha de 22 anos, mas ela não estava naquele desenho. Cara, o Vitor, eu tinha o Vitor, e a Ana Luísa, minha esposa ficou grávida da Ana Luísa um ano seguinte. Hoje eu moro no local que eu desenhei, não igualzinho, mas com a entrega da mesma forte, de alto padrão, o carro que eu tenho, as viagens que eu desenhei, porque realmente aconteceu. E outra coisa que assim, eu vou acrescentar é se esforçar para mudar a sua ambiência. Tá apertado financeiramente, guarda o dinheiro uma vez por mês, investe num restaurante diferente, vai almoçar, jantar numa área que você gostaria de morar, por exemplo. Seu cérebro já vai começar a entender como é prazeroso e bom estar ali. Ao falar isso, eu lembro de algo que eu sempre digo e falo para meus alunos. Se você não tem o que você quer, você não tem o luxo, tá, de não fazer nada no sábado e no domingo. Tá? O sábado e domingo é um luxo para as pessoas que estão satisfeitas com a vida que têm. E se você analisar sábado e domingo, tá? É o dia onde você gasta mais dinheiro e ganha menos dinheiro. Sim, é. Então,
Você não tem o luxo de fazer o que você quer até que você esteja satisfeito. Muito bom. Então, essas são essas pequenas sacadas, entendeu? Que a pessoa tem que entender. Isso é muito bom. E hoje, por outro lado, né, dos cursos online, do serviço online, hoje você pode ter 2, 3 trabalhos. Você pode trabalhar numa faculdade, que é responder dúvidas de alunos. Você pode trabalhar numa empresa de cosméticos, que é no setor de atender aos clientes. E isso pode fazer com que você faça o quê? Que você complete a sua renda. Só que para tudo, você tem que ter uma meta. E ela não vai se manifestar de hoje para amanhã. A gente está falando de 5 a 10 anos para as metas mais grandiosas, tá? Mas metas pequenas, elas já começam a acontecer quando você já sabe e começa a pensar no que você quer. Muito legal, gente. Obrigado demais por você estar aqui no Pode Voar, agora com uma cara nova. Nós estamos mudando toda a roupagem, como eu disse no início, porque a gente crê que você pode voar sim, seja para frente, para trás, para o alto, desde que você tire esse pé do chão e comece a entender que como é bom voar, que do alto a vista é mais prazerosa. Mike, mais uma vez, irmão, obrigado demais pela sua entrega. Considerações finais aí para nossa turma, para nossa audiência. Para nossa audiência, eu quero finalizar com uma declaração simples. Lembre-se que você fala com você mesmo e o que você diz para você determina os seus resultados. O que antecede a ação é o pensamento. Então, comunique-se com você mesmo de maneira mais assertiva, que você vai perceber diariamente pequenos resultados que um dia levarão ao grande resultado. E foi um prazer compartilhar essas informações com vocês e agradeço o Robson por essa iniciativa e que a nossa série vai sair, ela se materialize. Se Deus quiser, vai dar certo. É isso, galera. Fique com Deus, até o próximo. Pode voar.